E onde tudo isso pode ter começado? Quem quer entrar primeiro no túnel do tempo? Pode colocar o qual Cruzeiro. dos dois? Pode colocar o Cruzeiro, se for o caso. Então, Pode o colocar. dossiê O Cruzeiro do também Aé. recente, que a vaca foi pro brejo. O Geraldinho já localizou aí. Vai ser uma sucessão de imagens, né? Mas aí você pode ficar tranquilo, Tá. pode voltar, você pode fazer. Gilvan, quando recebeu o clube do Zezé Perrella, o clube tinha 30 milhões de dívidas? Não, Era Zezé só Perrella isso? fala Não, em era um pouco mais. 180, né? Era um pouco mais. Era Era um mais. pouco Ele mais. fala, né? Era um pouco mais Somos de dívida. 300? Um pouco mais. Era um pouquinho mais. Era um pouquinho Ele mais. tem qual responsabilidade? Qual o peso de responsa nisso? Bem rapidinho, o doutor Gilvan, quando pega o clube ali no final de 2011, início de 2012, ele é muito honesto com a torcida. Tá? Eu sempre dei muito mérito para ele nessa condição. Ele fala com todo mundo assim, olha, nós temos uma grande dificuldade financeira. Não vou fazer time para ser campeão. O que ele faz? Contrata ali jogadores básicos, traz Celso Roth e fala a verdade para a torcida. 2012 é isso aqui. Em 2013, quando ele começa a contratar e banca o Marcelo Oliveira, todo mundo ficou muito desconfiado. Foi isso que eu falei. Time que encaixa, quando se assusta, o time é campeão. Né? Porque, por máximo respeito que eu tenho do Marcelo Oliveira, mas eu acho que era mais dentro do campo do que propriamente a orientação dele fora de campo, porque aquele time se tornou 2 vezes campeões. Então, para mim, é isso. Só que quando acaba 2013 e 2014, que a gente começa a perceber que jogador fatiado era uma porcaria, bicho. Você vende, por exemplo, o Everton Ribeiro por 30 milhões. Nem sei, não lembro qual que foi o valor, mas vou dar um exemplo aqui. O Cruzeiro tinha 2 milhões. Só um exemplo, tá, gente? Não sei se é esse o valor exato. Depois tem que fazer uma pesquisa para Quando entender. você vai. Quando é negociado, você vai ver que o clube tem Lucas 25%. Silva. É só fazer Lucas Silva é um exemplo Só- disso. Lucas só- Silva, o Cruzeiro não recebeu praticamente nada do Lucas Silva. Ainda o Dr. Gilvan, em 2015, ele busca o Arrascaeta, não foi realmente por um valor muito alto, mediante ao que o jogador tinha feito numa Taça Libertadores da América, né? E aí ele começa a fazer o que, para mim, foi onde o trem começou a descarrilhar. Começou a contratar desgovernadamente. Primeiro ele traz aquela barca argentina, que foi um fiasco. Um monte de anãozinho, né? Foi Tinha lá o Matias campeão, Pisano. então, 2 anos seguidos do campeonato 13 e 14. brasileiro. Depois 15 não chega nem na final do Campeonato Exato. Mineiro. E- 16 também não chega. Ser campeão, ter sido campeão, contraiu uma dívida imensa, é isso? Ser campeão, acho que não, porque o time não era tão caro. O time especificamente não era. A folha salarial não era tão alta como era o time de 17, 18 e 19. Não era tão alto assim. Né? Mas o que veio depois, que foi o grande problema do Cruzeiro, que foi quando ele começou a contratar muito jogador, fazer muita besteira. Pô, tem o Denilson aí que ele trouxe. Denilson entrou um jogo pelo Cruzeiro e Volante. deu BO na FIFA. né, cara? Sabe? Então, assim, foi as coisas que ele foi fazendo e gente que ele foi colocando para trabalhar e tal, e aí a coisa começou realmente a degringolar. E aí, quando ele faz aquele ano de 2017, que ele traz muitos jogadores, e aí ele acaba não pagando muito do que daqueles jogadores que vieram. E, por exemplo, tem o Latorre que veio pro Cruzeiro, que, gente, o cara nunca Riascos, atuou ele pelo Ficou Cruzeiro. passeando aqui, né? Riascos, Igual teve o teve aquele Berri menino, da acho que é América. Rafael, não sei o que jogava no Vasco. O cara Silva. jogou contra o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou. Aí, ó, esse aí é bom. O cara jogou bem contra o Bom pra Cruzeiro. quem? Pra nós, né, O Rafael? cara jogou bem contra o Cruzeiro. Jogou bem contra o Cruzeiro, o doutor Gilvan ia lá e contratava. Tô trazendo o Riascos, porque é uma possibilidade de negócio e tal. Só os BO que ele deu. E esse salto todo dessa dívida aí, da época de Gilvan, Só uma coisa pra que bilhão. eu preciso falar. O resultado, quando tem 2 clubes na cidade, como o Atlético e Cruzeiro, o resultado de um pressiona o dirigente do outro a gastar mais do que pode. Pode ser. Aí o que acontece? Até com o Ronaldo agora, acho que o Ronaldo não vai tanto se Não, mas pressionar pelo que é o aconteceu Atlético. nessa Aqui época é aí. pra caramba. E aí o que acontece? O doutor Gilvan começa a preparar o terreno para poder ter o seu sucessor. Aí ele tenta mudar o estatuto para poder colocar quem trabalhava com ele, salvo engano, era o Bruno Vicentim que ele tentava colocar, Isso, e foi pressionado exatamente. para colocar Wagner Pires de Sá, né? Que foi uma Na estratégia. verdade, para apoiar o Wagner, né? Mas quem descobriu isso tudo foi Sérgio Nonato, começou a frequentar ali, sabe, as membros do terças-feiras, aí conselho. percebeu, o pessoal gosta desse cara aqui. E aí começa a colocar na cabeça do Wagner, que foi para ser presidente, candidato, e trouxeram Itair Machado, que aí, meu amigo, degringolou de vez. Porque o camarada, ele... Gente, eu vou usar o termo irresponsabilidade. Eu vivo falando, a irresponsabilidade foi tamanha, porque na hora que viu esse caminhão de dinheiro que entrava no Cruzeiro, e o clube de futebol realmente tem muito dinheiro, Acharam que não tinha vou fundo, né? manter a máquina girando aqui do poder, irmão.
vou manter a máquina do poder. E aí, meu amigo, triplica salário de jogador, ajuda a gente, sabe? Ajuda fulano. Não é ajuda a gente, não. A gente, direto. A gente. A gente, Agentes uma palavra só. do futebol. Só a gente parece que é a gente. Fala empresário. Agente substantivo comum, gente, tá? Empresário. Não agente pronome, é agente substantivo comum. Então, o que acontece? Então, ele pegou e, tá bom, empresário, ajudando empresário, fazendo a máquina funcionar. Entendeu o negócio ali? Então, tipo assim, fechar um contrato aqui, pô, Toledo, você jogou bem em Toledo esse ano, então você ganha 150 mil, vai ganhar 600 mil agora. Quando você pega um dirigente... Quanto que você está ganhando aí? Não, então agora sua comissão vai ser tanto e tal. Quando a função desse dirigente tem que ser não pagar tanto, né? Fala que não, o cara quer 200, vamos tentar pagar 180 para ajudar o clube. O dirigente dobrar o salário por conta dele é muito estranho. E aí tem o porque ele está espertalhão. sangrando o clube, né? Porque tinha a garantia não, o projeto de se reeleger o mesmo grupo durante, no mínimo, 10 anos e nada disso ser descoberto, né? Pois é. Então, por exemplo, como a folha salarial, vamos colocar aqui de 20 milhões, você calcula aí, por exemplo, vezes 12, dá 140 milhões nessa condição. 140 milhões. Você coloca, por exemplo, 140 milhões nessa condição, aí no ano para se pagar, então, ou seja, você tem um salário para se pagar do jogador de 140 milhões, fora esses benefícios. Quanto a folha? A folha não era 19, 20 milhões? No ano dá mais aí, 140. 140. Tati Oliveira. Tati, Não, vocês mais. conhecem? A Tati... Tá esperando o Léo chamar? Tô esperando o Léo me chamar. tá, Ô, Léo. Justo, vamos lá. Então dá 240 milhões. 240 milhões. 240 milhões. Com a folha salarial de 240 milhões ao ano, você ainda coloca benefício para agente, coloca benefício para fulano. Empresário, Você- não é O agente. Sete Câmara conta a questão do Pedro Rocha. Ele está na Europa e tenta contratar o Pedro Rocha e fala, olha, está indo para o Cruzeiro, seu rival lá. Quando ele fica sabendo dos termos e valores que o Cruzeiro aceitou, ele conta que ali ele fala, não, a conta não vai fechar a fim do ano. E não fecha. E a turma está perguntando aqui, ó, Thiago Lima, Toledinho, conhece Ponte Nova? Claro, meu filho. Fiz várias reações se pode entrar no viajandocontoledo.com, no YouTube e pesquisar Ponte Nova, que tem programa bom lá. O Francisco, Fael, foi boa a venda do shopping? Foi. Foi boa, né? Entrou grana para poder investir no estádio, não é isso? Isso mesmo. É Necessário. verdade. Não, metade do shopping para o estádio, metade para dívidas. Aureliano e Uno, um abraço aqui para São Luís. Lê um pouco aí, Léo, da participação da Eu turma. vou até fazer uma pergunta do Leozinho, que sou eu. É verdade que se pensou, ainda se pensa na venda da sede de Lourdes? A sede não é do Atlético, Léo. Como é que O Atlético não pode vender a sede de Lourdes. A sede não é do Atlético. Não é do Atlético? Não, a sede de Lourdes existe... no passado, longínquo, os conselheiros foram os proprietários da sede e, nos seus termos jurídicos, eles permitiram que o Atlético utilizasse o espaço. Então, o Atlético, para continuar utilizando o espaço, deve construir um prédio bacana ali agora, né? Porque o Rubens Menin entende também que os 4Rs entendem que a questão patrimonial é muito importante para um clube, né? Por garantias, né? De fazer mais dinheiro. Então, ali a gente vai ter um prédio gigante, mas o Atlético não pode vender e pegar o dinheiro, não é dele. Você quer outra Mas coisa ali vai também? ser um complexo de prédios, né, Toledinho? Porque um é do ramo hospitalar, e vai ter um hospital, a outra torre, um banco. Eu acho que outra uma torre parte vai ser- residencial. Hospital do lado do shopping? Eu acho não é que porque os 4 um é dono de hospital, outro é dono de Não, banco, outro é dono de... Tá bom, Tá porque eu brincando. falei, esse planejamento tá muito errado. acho que uma parte vai ser estacionamento, uma parte vai ser comercial, uma parte residencial, acho que vai variar bem. O projeto é bacana. Na Vila Olímpica também vai ter um projeto bacana de construção do Atlético para aumentar essa questão Que, patrimonial. aliás, a gente vai ter o dossiê do Atlético ainda, que, aliás, foi outra coisa estranha, né? Até piscina de onda construíram lá e foi uma onda danada. Eu ia começar nessa Peraí, parte. antes do Daqui a Fael pouquinho, entrar, daqui a Deixa pouquinho. eu concluir o do Ele Cruzeiro, precisa eu não fechar consegui aqui. Ó, concluir. desculpe. Vamos lá, então. Conclui o que pra acontece? gente mandar uns 240 abraços aqui. milhões só de folha salarial de jogador. Além desses 240 milhões de ter beneficiado aí os empresários de futebol e tudo mais, também teve o benefício das promessas de campanha, né? Você teve o diretor, por exemplo, de Bocha não, o pessoal da Bocha é até gente boa. Não sei como é que funcionou. O diretor de pelada do clube, por exemplo, ganhava 15 mil, 20 mil reais. Né? Então você calcula isso aí, como é que vai dar. A conta não fecha, porque misturaram, por exemplo, contas do futebol com contas da associação.
né? Usaram muito da associação para poder ter os benefícios para se tornarem ali os dirigentes que iam gerir o clube. Veio os títulos, né? Com os títulos veio mais gastos. Eles não ajudaram absolutamente em nada, não agrediram a dívida do Cruzeiro como deveria ser agredida, né? Deixaram o barco rolar com aquele pensamento assim: bom, a gente fez aqui a nossa fonte do poder e agora a gente vai conseguir gerir, pelo menos pelos próximos anos, a parada aqui, né? O argumento deles era muito ruim, o debate era muito ruim, a explicação era muito ruim. Depois do que aconteceu no Fantástico, com aquela explicação bizonha que deram na Toca da Raposa naquele dia. Coletivo com a data, um documento com data diferente. Não, e o documento não explica absolutamente nada. Tinha que se abrir os cofres do Cruzeiro e abrir todos os livros para se provar que alguma coisa não tinha acontecido. Não iam fazer isso nunca. No dia, eu lembro no dia, né? Eu não estava escalado e eu queria ir na Toca da Raposa naquele dia e não consegui ir na Toca. Na verdade, não consegui, não. O Cruzeiro, acho que naquele dia, acho que ele limitou cada emissora a levar o câmera e um repórter e muita gente não pôde ir no dia. Se eu tivesse ido, eu tinha apertado aquela entrevista, eu tinha apertado os caras. Uma resposta do Itaí para um repórter que ele fica meio que... Eu sei coisas sobre você, ameaçando sabe, o cara, porcaria nenhuma. Agora é muito triste isso que aconteceu com o Cruzeiro.